Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bom com vocês? Estou finalizando aqui, tive que improvisar um fundo aqui. Mas acho que vai dar tudo certo. Vamos ver aqui. Enquanto eu espero as pessoas entrarem. Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Acho que eu vou colocar um fone aqui para ficar melhor. Estou aguardando aí a Carla entrar. A Carla entrou. Muito bem, muito bem. Vou colocar um fone aqui. Deixa eu ver. Boa noite, Guilherme. Estou cá, eu procurando um filtro aqui. Bom, então, nosso tema da live de hoje é sobre socialização. Vocês estão me ouvindo bem? Vão me informando aí, eu vou colocar o fone que eu acho que dá para ouvir melhor com o fone. Já vamos enviar aí para todo mundo essa live, clica lá no aviãozinho quem está entrando. Hoje nós vamos falar sobre socialização com crianças atípicas e crianças filhos únicos, né? Será que dá para fazer a socialização? O que vocês acham? Vamos aí entrando então. Eu vou tentar fixar aqui o tema da live. Vão me dizendo se vocês estão conseguindo me ouvir bem, me ver bem. Me dá um alôzinho aí. Enquanto eu fixo aqui o tema da live. Vamos ver se eu consigo fixar. Olá, tudo bom? Estou fixando aqui o tema da live. Hoje nós vamos falar sobre socialização com filhos atípicos, filhos únicos. Como socializar? Já enviem para todos os... para todo mundo aí. Deixa eu ver se eu consigo fixar. Clica aí no aviãozinho, já envia para todo mundo. Eu não consigo fixar, não sei o que acontece. Não consigo fixar. Bom, enfim. Conforme o pessoal vai entrando, eu vou falando mais. Eu quero começar hoje aqui falando sobre a definição dessa palavra. Socialização. Eu sei que a Carla também vai trazer bastante informações aqui pra gente. E eu vou primeiro ler aqui a informação aqui do meu dicionário, Caldas Aulete, o que significa socialização. Porque, sem muito assim, achismo, eu queria trazer aqui mesmo coisas... Tá travando? Tá conseguindo me ouvir bem? Vou falando aqui, se vocês não estiverem me ouvindo bem, me vendo bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui na internet para ver se tá tudo bem. Tá tudo bem aqui. Caiu, mas apareceu aqui de novo. Eu atualizei aqui a rede. Será que agora ficou legal? Informem aí pra mim, porque daí eu já começo aqui falando, já chamo aqui a Carla. Me digam aí como está. Como eu ia dizendo aqui, eu vou trazer então não só
as nossas vivências, né, as nossas experiências, mas também o seu significado, né? O que é socialização? Né? Qual é a importância disso? E eu queria falar para vocês sobre o significado da palavra segundo Caldas Aulete, segundo o dicionário Caldas Aulete. Eu vou ler aqui para vocês e vocês podem me digitando aí, então, escrevendo o que vocês estão achando, se tá dando para ouvir bem, ver bem. Então, socializar, segundo Caldas Aulete. Tornar social, reunir em sociedade, colocar sobre o regime de associação no dia seguinte ao restabelecimento de uma paz, porventura precária. Hesita-se em dizer em que será o próximo futuro, que uns se afiguram como devendo ser dominado pelo triunfo do industrialismo cada vez mais socializado ou estadizado, enquanto acreditam outros em próxima desforra do individualismo. Então, isso é segundo Caldas Aulete. Aí eu tenho a definição também de socialização de alguns outros dicionários. Do dicionário científico de termos técnicos. Define socialização como o processo através do qual a criança aprende a enturmar-se e a reproduzir o comportamento dos outros membros da turma, sobretudo por imitação e por pressão de grupo. Segundo o novo dicionário da literatura cultural, aprender os costumes, atitudes, valores de determinado grupo social, comunidade ou cultura. Socializar-se é essencial para o desenvolvimento de indivíduos que participem e funcionem em sua sociedade, bem como para a garantia de que as características culturais dessa sociedade se transmitam às futuras gerações. Isso, então, é a socialização segundo o novo dicionário da literatura cultural. E aí eu tenho também, o último aqui, segundo American Heritage Stillman's Medical Dictionary, eu acho que é assim que fala. Socialização é o processo de aprender habilidades interpessoais e interacionais que se conformem aos valores de uma dada sociedade. Segundo o psicólogo Robert Epstein, socialização é tão somente o processo de aprender e fazer parte de uma comunidade. Bom, então aqui eu trouxe alguns significados, né, de socialização. E aí agora eu vou chamar então a Carla, nós vamos conhecer essa mãe, né, que tem uma linda filha, uma filha única, e vamos saber então como foi a socialização dela, né, como que deu o homeschooling. Vamos lá. Carla, cadê você? Você consegue me enviar aqui uma solicitação? Deixa eu ver onde que eu faço isso. Vamos ver. Estou enviando aqui a solicitação para Carla. Vamos ver se vai dar certo, gente. Avisem aí se tá travando ou não. Oi, Carla. Oi, Vanessa, tudo bem? Tudo bom? Tudo em paz, graças a Deus. Te agradecer por esse convite de estar partilhando um pouco sobre a temível palavra socialização no homeschooling. Um tema muito importante. Muito obrigada. Eu tenho um prazer de falar desse tema, porque eu tenho, assim, essa vivência e os resultados dessa socialização com família de filho único. Sim, um prazer ter você aqui, Carla. A gente se conheceu aí através das redes sociais, né? Isso. Que eu falo que eu aprendo muito aqui, sabe? Com o Instagram, com as outras famílias, assim, é um ponto de crescimento para mim. E eu acredito que para muita gente. Exatamente. Obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu sei que eu e todo mundo que estiver aqui vamos crescer muito com tudo que nós formos conversar aqui, com toda a informação que você tem, né? Você que já tem uma filha aí, acho que é 17 anos, é isso? 17 anos, isso. Que nunca foi à escola e que está nesse processo de homeschooling
por toda a vida, digamos assim, que a gente planeja o homeschooling desde muito cedo, né? Então, cara, e o incrível é assim que, né, eu tô aqui ainda no comecinho, a gente começou ano passado, e a gente fica pensando assim, como será que é o futuro, né? Então, hoje a Carla vai nos contar como que é o futuro aí, Isso. né, para todo mundo que está começando agora. Então, Carla, se apresente, fale um pouquinho sobre você, sobre a sua filha e nos enriqueça. Vou falar, só vou ligar aqui o ring light, só um minutinho. É, tá um pouquinho escuro. Pronto. Ficou melhor agora? Tá me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tô ouvindo bem, estou vendo bem também. Ai, que bom. Então, agradecer mais uma vez por esse convite e já pedir a vocês que enviem esse aviãozinho para muitas famílias que querem conhecer um pouco mais o processo de socialização no homeschooling, as nossas dificuldades, as nossas maneiras de atuar para realmente nossos filhos serem adultos que realmente façam uma parte na sociedade, uma parte assim eficiente, que sejam adultos que transformem, que sejam respeitosos, que saibam lidar com outros. Então, manda esse aviãozinho, porque eu acho que essa live é muito importante para todos nós que estamos vivenciando essa etapa, né, tão crescente nessa pandemia. Então, vou me apresentar, Vanessa. Eu sou Carla, pedagoga e mãe homeschooling, né? Eu faço homeschooling com minha filha desde que ela completou 2 anos, onde eu parei de trabalhar, certo? Como pedagoga, diretora de escola, coordenadora pedagógica, muito atuante, e decidimos fazer a educação integral a partir dos 2 anos dela, onde eu vim para casa e me dediquei integralmente à sua educação. E o homeschooling veio assim, digamos que não intencionalmente, mas ele foi acontecendo, certo? Foi de uma maneira assim muito tranquila e de uma maneira assim, você tem o exemplo de uma pessoa que você convive, isso é muito importante, e que você se inspira nessa família e você vê que o passo a passo é muito simples, é uma família normal, não é uma família extraordinária, é uma família normal, com todos os problemas que uma família tem, com todos os medos que uma família tem, mas que a mãe e o pai decidem tornar a sua casa um ambiente de aprendizagem de forma integral. Então, foi essa decisão que surgiu em nossa casa. Não era plano nosso ter apenas um filho, certo? Mas tivemos a nossa filha naturalmente e depois não engravidamos mais. Então, assim, não foi uma opção ter filha única. A gente queria mais filhos, porque quando a gente está no lar e começa a trabalhar com a educação integral, a gente percebe que quanto mais filhos envolvidos nessa maneira, nesse estilo de vida, melhor fica. Então surgiram sim as necessidades de ser filha única, né? Da parte dos pais, de realmente se doar um pouco mais e promover essa socialização. Mas como você bem falou, Vanessa, sobre a socialização, o primeiro local, em todos os dicionários, em todos os livros de sociologia, é muito claro que a principal fonte de socialização é a família, certo? É a socialização primária. Então, assim, a criança desenvolve a linguagem, a criança desenvolve valores, virtudes, no ambiente familiar. É o nosso papel. O que tem acontecido hoje é que, na mais tenra idade, nossas crianças estão sendo inseridas na socialização secundária muito cedo, que são os outros momentos de socialização. A escola, os cursos, as creches. Então, assim, a criança queima essa etapa. Ela muito cedo é colocada diante da
socialização secundária, e nós, como pais, nos sentimos falidos. Por quê? Porque nos compete, na mais tenra infância, na mais tenra idade, nos ocuparmos de estruturar a personalidade dos nossos filhos. Como você bem sabe, a gente precisa formar nossos filhos emocionalmente fortes até 7 anos. O que tem acontecido? Aos 2 anos, a sociedade já nos cobra. Seu filho vai estudar onde? Onde é que ele estuda? Ele vai para onde? Então, é comum na nossa sociedade brasileira colocar os nossos filhos na escola muito cedo. E isso priva mesmo de a gente desenvolver esse afeto, esse companheirismo, fortalecer esses laços de personalidade, de temperamento, de virtudes, de valores em nossos filhos. O que acontece conosco no homeschool, como a gente se preocupa com a educação integral, nós vamos nos detalhes. Nós começamos desde a trabalhar a questão da linguagem, certo? A família exercendo essa função social primária. Então, a criança aprende e interioriza a linguagem. Então, o grupo social que eu pertenço, ela vai ter essa linguagem, essa cultura que a gente abraça. Você também, a cultura que você abraça, a linguagem, tudo isso é de cada família, então de cada grupo social. A gente também ensina, Vanessa, as regras básicas da sociedade. O respeito ao mais velho, o respeito ao outro, o amor ao próximo, o amor aos pais. A gente ama aos nossos filhos, principalmente quando a gente faz um homeschool. O nosso desejo primeiro, a base de tudo, é o amor. Não é isso? Sim. A gente tem Isso essa mesmo. base, a gente não coloca os filhos, digamos assim, na escola, porque a gente quer desenvolver isso de maneira única, dando o nosso melhor. Talvez o meu melhor não seja o seu melhor e vice-versa, porque cada família é única, cada família é especial, cada família desenvolve o seu homeschool com uma liberdade, com aquilo que cada família tem assim para oferecer em relação a currículo, em relação a valor, em relação a virtudes, em relação à fé, que isso vai dando esteio, a base do adulto, que daqui a pouco a gente chega lá de falar da minha jovem, né? Eu tô falando a parte que a gente começou muito cedo. Outra coisa importante, a família como primária, então a gente ensina a moral com os costumes. Então, assim, vai acontecendo e fluindo naturalmente no nosso cotidiano. A gente ensina valores, a gente ensina a criança a ler, a escrever, a contar, as primeiras aprendizagens básicas. E nisso tudo, com isso, a gente ensina também essas outras coisas, que é o nosso papel social. Então, a função da família é muito importante. E se a gente for olhar nos livros de sociologia, o que acontece? A função social da família é propiciar um ambiente saudável para o seu desenvolvimento. Então, Vanessa, você escolheu fazer homeschool. Eu escolhi fazer homeschool. Nós temos esse direito. Não queremos dizer que somos perfeitas. Nós queremos, sim, cuidar dos nossos filhos com esse amor e com essa dedicação que a gente, por estudar, por ver essa opção, então isso nos conquistou e realmente a gente se imbuiu nesse espírito de estudar, de se doar. É um trabalho árduo, porém consciente e intencional. Aqui eu quero dizer o seguinte, que nenhuma família deve tirar os filhos da escola ou não colocá-los na escola para ter abandono intelectual. Pelo menos as famílias que eu conheço, que eu convivo, que eu vejo na internet, que eu vejo pessoalmente, eu tenho muitas famílias de convivência que realmente trabalham
lindamente dentro dos seus próprios recursos e dentro dessa liberdade. Por exemplo, eu escolho uma metodologia para trabalhar, você escolhe outra metodologia. Então, nós temos, dentro daquele nosso conhecimento, essa oportunidade de você exercer a metodologia que você acha melhor para sua casa, melhor para o desenvolvimento dos nossos filhos. Com certeza você, eu vejo seus stories, né? Você trabalhando de acordo com o crescimento da sua filha, as necessidades dela. Eu com a minha filha, com as minhas necessidades. Então, assim, família de filho único tem sim a diferença de ter uma família numerosa. É diferente o ensino. É diferente o trabalho que a mãe tem que investir, né? Então, assim, quem tem família numerosa são outros investimentos, são outras preocupações. Famílias com filhos atípicos também. Todas as famílias, eu quero dizer aqui, têm possibilidade de exercer o ensino domiciliar. Todas as famílias. Desde que o pai e a mãe tenham esse compromisso de vida. Porque é um longo período. Por exemplo, Vanessa, eu comecei com 2 anos, certo? Eu nunca pensei em desistir. Mas quando você começa aos 2 anos, você não sabe o que vai acontecer no caminho que pode você abrir mão, escolher uma outra forma de educar. Que isso também é possível, certo? Então, assim, quando eu começo aos 2 anos, vou vendo cada etapa, a questão de aprender a ler, aprender a escrever, aprender a contar, desenvolver o raciocínio lógico. Ler livros para mim. Eu leio primeiro para ela, depois essa criança passa a ler para os pais, para os amigos. E aí passa a segunda fase, o autodidatismo, que é comum em lares que preparam seus filhos para esse desenvolvimento de aprendizagem. Você se doa, você desafia seus filhos naquela área do conhecimento que ele tem maior habilidade e você também proporciona uma aprendizagem naquela disciplina, naquela área que ele tem maior dificuldade, você vai dosando. Isso independe de série que ele esteja. Por exemplo, tem crianças que aprendem a ler com 4 anos, tem crianças que aprendem a ler com 7 anos. A família vai adequar o ensino de acordo a cada filho, porque cada filho é diferente. E como digamos assim, é um tutor para poucas pessoas, no meu caso, foi uma tutora para uma aluna. Então, isso facilitou e a gente desenvolver muito essa questão da aprendizagem dela de forma integral, de forma de desenvolver aquela habilidade que ela gosta demais e aquela que ela tem dificuldade, a gente propiciar os recursos necessários para que ela superasse tais dificuldades. Então, assim a gente vai desenvolvendo. Após isso, começou a questão do autodidatismo. Como eu falei, é comum nas famílias que adotam o homeschooling como estilo de vida. E hoje ela se encontra no ensino médio, né? Então, assim, existem outras formas. Digamos assim, que todo o processo educacional sofre mudanças no decorrer. Então, cada mãe fique tranquila quanto a isso. Porque quando a gente começa muito temerosa. Eu vou seguir o método fônico, o método silábico, ou eu não sei de método nenhum. Como é que eu faço? Aí você arregaça as mangas dentro daquilo que você sabe e aí você vai estudando a melhor forma de seus filhos aprenderem. E o interessante, Vanessa, é que no decorrer nós mudamos o currículo totalmente. Porque temos essa liberdade. Temos, por exemplo, esse ano de pandemia, em dezembro eu começo já a ver que material vou trabalhar no ano seguinte, todos os livros, as literaturas que ela vai trabalhar. Só que aconteceu a pandemia e aí surgiram outras aprendizagens. Então nós paramos tudo que estávamos fazendo e estamos nesse novo projeto. Entendeu? Então você tem essa facilidade, essa liberdade e essa forma linda de você realmente proporcionar uma educação personalizada. Isso é o lindo do homeschool, que eu sou apaixonada
E só assim, levanta a bandeira, porque muita gente fala assim, Carla, você romantiza muito o homeschooling, como se não houvesse trabalho. Existe trabalho, nós não somos perfeitas, temos realmente dificuldades, porque nem todas as áreas a gente domina, as áreas do conhecimento a gente não domina. Chega um certo momento que a gente não sabe aquele conteúdo e a gente precisa ser o tutor, o mentor, o orientador dessa criança, para que, mesmo nós não temos o domínio daquele conhecimento, mas proporcionar essa aprendizagem, não deixar a lacuna naquela área. Muito bem, Carla. Eu acho que, assim, não só como eu, mas como a maioria dos que estão aqui, devem estar muito curiosos para saber como que está a sua filha hoje. Me diz, assim, que nível? Ela já fez alguma prova, né? Porque agora, 17 é final do ensino médio, é isso? Todo ano, né? Já, ela pensa em faculdade. Como que está, a cabecinha dela hoje? O que que E ela quer? Não sei, tem alguma profissão já, que ela quer, exercer? Me conte como ela está hoje. hoje, eu vou te contar o seguinte, que é assim, fruto desse trabalho contínuo, consistente, perseverante. Como você torna a criança autodidata, ela procura outros meios de aprendizagem. Então, assim, no decorrer dessa caminhada, a gente não espera, Vanessa, assim, que a criança, o jovem, já tão cedo descubra habilidades para ser empreendedor. E de repente, numa dessas viagens que a gente fez, a gente foi tomar curso sobre marketing digital, sobre essa área tão nova, né, que está despontando tanto. Então, ela se apaixonou por isso e começou já a desenvolver trabalhos, isso com 14 anos, certo? Nossa, Trabalhando em casa mesmo, já fazendo alguns trabalhos freelance para não atrapalhar os estudos, mas já com aquele compromisso de entregar a edição de vídeo pronta, certo? Então, todas essas áreas do marketing, ela foi se apaixonando, foi estudando e foi desenvolvendo e já sendo contratada. Então, eu achei assim muito lindo. Eu falei, Deus, eu não esperava uma área que é nova, porque a gente não imagina, a gente só pensa naquelas áreas tradicionais. Eu posso sugerir que minha filha seja isso, seja aquilo, nessa área tradicional que a gente costuma a fazer. a Então, Valéria ali falando, ela faz meu marketing. Que máximo! pois é, então esse Que marketing máximo, todo ela Carla. que faz, todas essas gravações, ela que auxilia tudo aqui. Os vídeos que o pai faz também, o meu esposo, ele também tem um canal no YouTube que ele ensina física através de filmes e séries, então ela faz toda essa parte também de edição, né? Contribui com a filmagem, então essa parte toda ela foi desenvolvendo e outras pessoas também conhecidas a contrataram para fazer esse trabalho. Então já surgiu nesse meio Nossa, o empreendedorismo. o Então, que assim, caiu aqui? não é definitivo, é uma área que surgiu, certo? E ela está gostando, mas pode mudar. Então, a gente vai proporcionando outros estudos, outros cursos, essa visão ampliada nossa da liberdade educacional, de a gente não aprender só o que está no livro, mas também você ter a oportunidade de fazer cursos fora, extracurriculares, você visitar feiras, se você proporcionar cursos técnicos, é muito bom, né, em relação a isso. Outra área também que ela se destacou nesse sentido de empreendedorismo, por exemplo, ela cursou como extracurricular, porque eu não tenho domínio de inglês, então ela fez o curso de inglês a partir dos 8 anos e aos 13 anos ela já tinha findado o curso e fala fluentemente. Então também hoje ela dá aula de inglês a alunos homeschoolers, 5 anos, 6 anos, 7 Nossa, anos. Que a mãe, Júlia, você pode dar aula de inglês? Aí ela, posso sim. Então, assim, sem prejudicar essa área de estudo, tudo organizado, sabe? Tem o horário de estudar,
tem um horário de trabalhar, horário de lazer, horário para tudo. Por quê? O autodidata, ele realmente precisa ter essa rotina para dar conta disso tudo. Então, assim, ela também tem projeto, sim, de fazer faculdade, justamente nessa área de marketing digital, né, que ela está se especializando, mas nessa juventude são várias áreas que podem surgir. Então, isso pode mudar no percurso. Como esse ano a gente desenvolveu um projeto totalmente diferente do que planejamos em dezembro, então, até o ano que vem, até ela terminar mesmo o terceiro ano, tudo pode mudar, viu, Vanessa? Porque são muitas áreas que a gente propicia e que eles vão abrindo os olhos para isso, investimento, sabe? Então, tem muita coisa que a gente ensina, educação financeira. Então, assim, existem várias maneiras de a gente abrir nossos olhos e ver que a gente pode ampliar o currículo além daquilo que o MEC aborda, certo? A gente pode, sim, ampliar e fortalecer esse ensino na vida dos nossos filhos para torná-los adultos que possam servir a nossa sociedade. Adultos que realmente possam amar o próximo, fazer a diferença, serem maduros. Então, esse é o nosso desejo quando a gente decide fazer homeschool. E no processo, a gente vai desenvolvendo pelo ensino de valores, pelo ensino da moral, pelo ensino da questão de ser trabalhador. Então, assim, hoje ela tem um desejo de realmente fazer faculdade e tem um desejo também de casar, porque é outra coisa que a gente desenvolve no coração dos nossos filhos. Porque eles veem a forma como a família se dá, a questão do pai e da mãe, a questão do amor. Então, assim, há esse desejo também de constituir família, certo? E ela disse para mim que possivelmente vai fazer homeschool com seus filhos. Então, assim, tudo isso são ideias, isso são valores que foram semeados e mais à frente a gente pode ver se vai realmente colher esses frutos, né? Mas até agora é uma menina centrada, é uma menina trabalhadora, é uma menina que consegue mesmo se relacionar com pessoas, ter seu próximo, ir e vir. Então, assim, essa questão da socialização, ela já está nessa fase, né, da socialização terciária. Então, eu ia te perguntar, Carla, com relação a isso, você falou, né, que ela já está toda envolvida aí, já tem clientes, até tem alguém aqui na live que diz que faz o que ela faz o marketing, né? Me conta uma coisa, como que é para começar, né, porque como existe esse preconceito sobre a socialização de quem é filho único, né, de crianças atípicas com relação à socialização, me conta como que é para ela iniciar um trabalho, né? Tem aquela questão da timidez, ou ela é desenvolta, ela corre atrás, ou é fechada, retraída, né? Porque é isso que eu vejo muito o medo de muitos pais, né? De não desenvolverem filhos abertos, que conversem, que sejam sociáveis. Né? Me diz com relação a isso, assim, ela já teve algum problema na hora de contratar algum trabalho? Explica aí pra gente. Então, eu vou te contar desde pequena, certo? Então, assim, ela sempre foi muito tímida na infância. Então, a gente proporcionou o clubinho, que a gente chamava o Clubinho do Conhecimento, que era um encontro semanal de famílias que praticavam homeschooling na nossa cidade, uma média de 8 a 10 famílias com filhos praticamente na mesma idade, assim, tipo, ela tinha 2 anos, tinha mães que tinham filhos com 2, com 4, com 6, certo? Então, semanalmente a gente estava juntos, fazendo um trabalho do que a gente fazia em casa, né? Algum estudo, recreação, coordenação motora, e depois isso foi se ampliando à medida que eles foram crescendo. Então, realmente, além de ser filha única, ela era muito introvertida.
ela costuma dizer, minha mãe, eu não sou tímida, eu sou introvertida, certo? Então, eu tive, né, nós como família tivemos que realmente estar com outras famílias para desenvolver essa amizade, esse relacionamento e fortalecer essas bases de uma criança, digamos, tímida, certo? Uhum. Aí, antes da nossa conversa, você me perguntou qual era o tipo de temperamento dela. O temperamento dela é fleumática, é aquela boa filha Hum. que você dá ordem, obedece prontamente. Então, Hum. assim, Ai, excelente, que delícia ter uma filha assim. não, nunca foi de responder. Isso desde pequena até agora, sendo adolescente. Então, assim, não tem nenhum embate, pelo contrário. É tranquilo. Então, eu até anotei algumas características do temperamento fleumático, que é bem importante a gente conhecer como é o temperamento dos nossos filhos e o nosso temperamento também, Sim. né? Então, aqui, ó, eu anotei, ela é cautelosa, é pacífica, é leal, temerosa, sabe trabalhar em equipe, que o fleumático sabe. Mas quando ela era tímida, aos 2 anos, eu pensava que ela não ia ser, certo? Eu, como mãe, eu pensei, meu Deus, e agora? Minha filha é tímida, fazendo homeschool, e aí? Hum. O que vai dar? Que resultado vai dar? Certo? Então, a gente foi desenvolvendo essas amizades entre famílias que nós temos até agora, principalmente o grupo social secundário, que é a igreja, né? Escola, Uhum. igreja, parques, lazer. Esse é o processo de socialização secundário. Primário é o nosso, que é a nossa Uau. casa. O papel da mãe, o papel do pai, o papel dos irmãos. Isso é de fundamental importância. E digo até os 7 anos, se a criança não tiver acesso a outra forma de socialização, digamos assim, fixa, como escola, outras coisas, creche, se a família conseguir suprir isso, essa criança vai se tornar um adulto muito saudável e vai estar preparado para se inserir nesse ambiente, pode ser na escola ou qualquer ambiente que ela possa estar. Então, qual é a fraqueza, né, da questão do fleumático? Não gosto de liderar. É aquela pessoa que entra e sai imperceptível. Não mostra nem as qualidades, não gosta de estar, digamos assim, se exibindo e nem gosta de demonstrar as fraquezas para não ser exposta, para não ser corrigida diante do público, certo? Então, essas são as características de Ana Júlia. Então, nós, como família de filho único, precisamos sim investir em relacionamentos com pessoas da nossa convivência, com pessoas, se tiver outras famílias homeschool na cidade, se envolver. E aí você não precisa ser com muita gente, mas com famílias que você tenha afinidade. Eu acho que afinidade é a palavra crucial para qualquer relacionamento. Você não precisa andar com a multidão, mas com os poucos que você anda, você precisa desenvolver essa afinidade, a confiança, de poder realmente se doar, de ser acolhida, de acolher, de amar. Então, dentro disso, nós desenvolvemos toda a infância de Júlia, com essas famílias homeschoolers da mesma, né, faixa etária, e isso ela Uhum. foi crescendo na confiança e se doando, sem mudar aquela característica dela, que é fleumática, certo? Dessa menina discreta, tranquila, que não gosta de se aparecer. Mais ou menos assim. Então, à medida que ela foi crescendo, surgiram essas necessidades de ela fazer atividades extracurriculares. A princípio, em qualquer lugar externo, a pessoa tímida, ela fica recuada. Mas à medida que ela vai se relacionando, ela consegue expressar e ser natural. Então, aconteceu isso na música, que é importante para qualquer pai, homeschool, que possa investir nisso, fazer música. No caso dela, Sim. começou com o teclado e depois foi para flauta, flauta doce, flauta transversal, certo? Então, assim, ficou por longos anos com essa turma. Então, é uma socialização secundária. Foi Sim. importante, né? Foi boa, com também pessoas
do vínculo que ela já tinha. Pessoas conhecidas, professoras que já tinham essa proximidade com a gente. Também ela fez a parte da extracurricular, que foi língua estrangeira. Como a gente não sabe a língua estrangeira a alto nível, então a gente foi até o nível de 8 anos, que é o que a gente conseguia passar. Depois aí matriculamos e ela se saiu muito bem. Aí vamos entrar na nota. No curso de inglês que ela fez, ela se saiu muito bem todos os anos, se destacando. Teve um ano, um semestre, que ela tirou 10 em todo o boletim, em todas as áreas. Listening, speaking, reading, entendeu? Então, assim, Que maravilha. desenvolveu intelectualmente e conseguiu se socializar mesmo sendo tímida. Isso foi desenvolvendo essa segurança. E nós, em casa, também desenvolvendo essa segurança nela. Aí foi música, inglês e esporte, certo? Com 12 anos, 13 anos, começou a fazer esporte. Porque todo jovem, aí já vai para as mães que já vão pensando no futuro. Então, reuniu-se alguns pais e formou um time de vôlei. E Que aí, delícia. os jovens dessa convivência passaram a frequentar este vôlei. Então, fizeram esse vôlei por 3 ou 4 anos. E porque nessa época de 12 anos, eles gostam de competição e gostam de estar em grupo. Então, nós pais, com essa percepção, começamos a desenvolver. Outros pais colocaram filhos no futebol, outros colocaram em balé, outros colocaram em outros esportes. Então, assim, cada pai precisa ter a percepção do que o seu filho pode desenvolver, daquilo que ele precisa. Então, depois ela foi fazer o tênis, que é um esporte mais lógico, né? Como o xadrez, o esporte lógico, aí foi trabalhar também essa área e foi fazer tênis depois que encerrou esse período do vôlei. Então, assim, nossa tarefa proporcionar também esses vínculos fortes. Não precisa ser com um grupo de 20, 30, como acontece nas escolas, mas você ter famílias que possam desenvolver esses laços de amor e oferecer carinho e receber esse carinho. Então, quando ela começou a fazer esses trabalhos de freelancer, ela conseguiu tranquilo oferecer o trabalho, entregar com regularidade e atender o cliente. Então, tá aí, nessa linha, tranquilamente. Nossa, Carla, que legal. Hoje em dia, assim, ela sai, vocês autorizam, ela sai sozinha com os amigos, final de semana, não sei. Porque com essa idade, eu fico pensando assim, existem muitos jovens nos dias de hoje com essa idade, né, que já fazem muitas travessuras, né, que bebem, que, né, usam coisas ilícitas, né, saem por aí. Como que é a sua filha? Hoje, como é a Ana Júlia hoje, para os pais que estão começando, então todo investimento é de pequeno, certo? Valores, mostrar como deve se portar, aquilo que é importante, e trabalhando as dificuldades, corrigindo mesmo aquelas questões que precisam serem corrigidas, questão de caráter, tudo isso. Então, você desenvolve isso desde pequena, a orientação de respeitar os pais, de honrar, de ouvir. Então, assim, você desenvolve essa amizade também, que a questão, volto de novo, a questão da função social da família é amar os seus filhos, essa é a principal função, é o esteio de cada família. Então, isso fortalece, quando chega nessa idade, por exemplo, ela tem as amigas, ela tem os amigos que se relacionam, que saem para estarem juntos. Tem um momento de ir para a praia que tem várias pessoas que moram próximos, então se relacionam. E a gente sempre está presente, certo? Porque desenvolver essa família, esse amor, Essa essa amizade. amizade, eles fazem questão de estarem com os pais. Então, assim, quando a gente se encontram-se as famílias. Os filhos são amigos de Júlia e os pais são nossos amigos. Então, a gente sempre está no mesmo ambiente, quer na igreja, quer em retiro, certo?
por exemplo, essa semana, Júlia foi madrinha de casamento aos 17 anos de uma amiga mais Nossa. velha, certo? Então, assim, você vê Aham. que ela é bem relacionada. Então, não tem essa questão de realmente ser aquela criança, aquela jovem rebelde, certo? Questão, eu fiz homeschool, eu quero minha liberdade, eu quero fazer o que eu quero. Não, não tem nada disso. Pelo desenvolvimento de toda uma história de vida que você cresce junto, que você oferece amor, que você oferece atenção, oferece um ombro amigo, quando chega nessa idade de 17 anos, ela faz questão da sua amizade. Por exemplo, hoje ela faz academia. Quem é um amigo dela da academia é o pai. Vamos, meu pai, para academia. Entendeu? Então, assim, existe essa parte de conviver bem com os amigos e existe também essa questão de sentir prazer em estar com seus pais, que é isso que é o mais a gente vê. É a cumplicidade, a Valéria tá falando aqui, bem isso, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é tranquilo nessa questão desse desenvolvimento de relacionamentos. Então, assim, hoje eu sou grata a Deus por ter essa experiência e esse desenvolvimento. Eu não digo que o homeschool faz isso, certo? Porque cada família tem a sua experiência. É. Mas a experiência da nossa casa tem sido positiva. Por isso que eu sou uma defensora, O certo? homeschooling ajudou, né, Carla? Ajudou, porque você desenvolve Impulsionou. essa amizade. Mas se os pais não se moverem, também não resolve, né? Não, a criança não pode ficar. Por exemplo, uma coisa que eu coloquei aqui sobre filho único, uso de telas. Por exemplo, Hum, nós sempre tivemos na nossa casa computador, televisão. Só que não é um hábito meu e do meu marido ficar o tempo todo assistindo TV, certo? E hoje ela não tem esse hábito também. Vê um filme uma vez ou outra, gosta de cinema, certo? Mas nessa pandemia cortou o cinema, mas esse cinema é um programa que faz com o pai, com os amigos, então é o dia da pipoca, assiste séries juntas, né? Raramente. Mas assim, não é um hábito que impeça da criança ficar prostrada o tempo todo na televisão e a gente chamando para fazer atividades. Como ela tem esse autodidatismo, ela tem os horários. E ela fala, não tenho tempo nem de assistir um filme agora. Por quê? Porque tem o alvo, tem a meta estabelecida e está correndo atrás disso, certo? Então, assim, quando ela começou muito cedo, a gente não trabalhou tanto como as escolas cobram. Quando a criança entra na escola, já cobra. Eu tenho que preparar meu filho para o Enem. É uma libertação você fazer educação domiciliar. Porque tem tanta coisa para o filho aprender, tem tanta coisa sim. legal, sem pressão. Gente, é uma maravilha. A criança aprender a ler, gostar de ler, apreciar o belo, fazer artes, né? Fazer a questão das atividades físicas. Gente, isso é uma riqueza que você desenvolve no seu dia, com rotina, com persistência e com intencionalidade. Aí, quando chega mais no ensino médio, é que você vai pensar nisso. Bom, agora eu posso já prepará-la para uma faculdade. Mas essa questão não começou lá embaixo. Mas todo o processo de aprendizagem proporciona esse autodidatismo que ela pode desenvolver tranquilamente essa aprovação no Enem, caso queira fazer uma faculdade. Então, assim, eu me alegro com essa situação hoje. Então, hoje ela tem esses alvos, né? Tem lá o alvo do Enem, as matérias. Acho que aqui a janela é o quadro, é o quadro que o pai ensina, né? A matemática tira dúvidas, não é ensinar. Porque a questão do autodidata, você tá ali, já vai estudando, já vai aprendendo. Então ele tira a dúvida, meu pai, isso aqui. Aí ele vai lá daquela aula, já sei, aí vai fazer as atividades, e aí resolve as atividades, e daquilo que ela tem dificuldade, aí pede um auxílio, ou ela se esforça para realmente superar aquela questão que ela não fez correta.
Então, é mais ou menos dessa forma que desenvolve. Então, assim, hoje eu vejo que homeschooling dá certo, que é uma opção que os pais fazem, né? Não é abandono intelectual, não é criar o filho numa bolha, porque ela tem acesso a pessoas, a trabalho, a faculdade. Nós temos tranquilidade em realmente ela escolher um bom curso, né? E lá naquele curso fazer a diferença, não ser apenas uma estudante, mas dentro daquele curso proporcionar uma melhoria naquela área que ela vai desenvolver, que até agora, no Ô, momento, tem Carla, sido essa. deixa eu te fazer uma perguntinha, aproveitando aí o gancho. É que você está falando aí sobre tudo isso, e me veio aqui uma questão. Nós temos 10 minutos só para acabar a live, Passa rápido. infelizmente. Deixa eu só te. Passa muito rápido. Eu falei, a gente ia começar a falar, principalmente a gente, né? Que assim, é tão empolgante para a gente esse tema, que se Isso, deixar aí umas 3 horas, vai a gente nem ver, não é verdade, verdade? verdade. Mas deixa eu te perguntar, você disse no começo, você é pedagoga, né? Que você já trabalhou em escolas, é isso, né? Isso, isso. Você já trabalhou, então assim, você tem uma visão da socialização, né, lá dentro da escola, é isso, né? Você Tem. tem essa visão da socialização ali dentro da sala de aula, de como funciona ali tudo, e você acha que se fosse para, né, vamos imaginar aí, se a sua filha tivesse sido criada ali dentro daquele sistema, aí no meio onde você vive, Sim, você acha que você teria todo esse resultado? Porque com 14 anos, gente, a menina empreendedora, você isso. acha que você teria que ela teria esse gosto, né, pelo empreendedorismo, essa amizade tão linda que tem com os pais, se ela tivesse ali inclusa numa escola, né, dentro daquela socialização? Então, o que eu vejo é o seguinte: quando eu trabalhava, eu comecei a observar. Eu não pensava em homeschooling porque eu nem grávida estava. Então, eu trabalhava na rede pública e trabalhava na rede particular, uma escola, digamos assim, da primeira classe. E aí eu comecei a observar, Vanessa, que o tempo que o professor está ali chamando a atenção para começar a aula, para ter a atenção dos alunos, né? O professor prepara aquela aula linda, gostosa, pensada, organizada, criativa, mas ele passa um tempo para ter a atenção dos alunos. Depois que ele tem essa atenção, ele só consegue dar 10 minutos, porque não consegue prender mais atenção. E depois são as atividades que o professor passa. Nessa reflexão, eu falava, se eu tivesse um filho e ensinasse em casa, ele teria um tempo de aprendizado muito maior, porque não teria essa interferência dessas questões de tanta socialização na escola. Você está entendendo? Porque muitas vezes nossos filhos Sim. querem estar na escola, eles não querem aprender, né? Então, assim, eu percebi isso, que se eu tivesse com meu filho em casa, e sentado, estudando, ele ia gastar um tempo menor do que as 4 ou 5 horas que ele passa na escola, e ia ter um aprendizado mais consistente. Então, isso me passou na cabeça, pelo que eu vi observando. E aí, realmente, esse resultado em casa, o resultado intelectual, não tem comparação. Entendeu? Então, assim, vamos pontuar cada coisa. O resultado intelectual, que o professor estava lá, tentando dar aula, preparou tudo direitinho, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas não tinha aquela atenção do aluno. Então, aí aquela aula se diluía em 10 minutos de explicação e o resto de atividade. Então, em casa, em 3 horas, que minha rotina sempre foi assim, a partir digamos, do segundo ano, né, do fundamental, logo na alfabetização. Eu sempre trabalhei com ela 3 horas por dia, de 9 às 12. Era o tempo que eu me dedicava a estar estudando, brincando, pintando, toda essa parte, digamos assim, intelectual.
Então, ela conseguiu aprender muito rápido, as habilidades foram formadas. Então, nesse sentido, eu acredito que ela tem um ganho muito grande em relação a ter ficado em casa. O segundo ponto que você me perguntou foi sobre desenvolver o empreendedorismo dela aos 14 anos. É outro ponto que eu acho interessante. Por conta da liberdade educacional, eu pude desenvolver isso. Já as crianças, os jovens da idade dela que estão na escola, estão presos pelo sistema de avaliação rígido, que a criança tem que dar conta de 10, 12 matérias para fazer prova mensalmente ou bimestralmente. Não sobra muito tempo para ter uma imaginação, né, Carla? Nem para ler o livro de literatura que o professor coloca. Às vezes eles só fazem uma resenha e pronto, e responde aquela questão, né, que tem no próprio livro e entrega. Mas não tem aquele gosto pela leitura, porque não tem tempo. E as atividades, por exemplo, os colegas dela do inglês não conseguiam tirar a nota que ela tirava, não conseguiam a mesma fluência que ela estava naquela faixa etária, porque eles tinham que dar conta do sistema de avaliação da escola, porque é uma pressão muito grande. Então, o que Júlia conseguiu de aprendizado nessas extracurriculares e nessa questão do empreendedorismo, eu acredito firmemente que só foi possível por conta de estudar em casa e a gente abrir esse leque para essa aprendizagem. Então, essas duas coisas... Que legal, Carla. Né? E também, nossa, muito legal. Outra coisa, sobre a socialização e os vínculos fortes. Geralmente, nós temos os nossos amigos na escola, certo? Mas é só naquele período. As famílias não são amigas, não interagem no final de semana, não se vê. Então, é aquele momento da escola. O que aconteceu conosco, né, muito particularmente, que nós investimos em amizades, em relacionamentos que são duradouros, que continuam até hoje. Então, os amigos de Júlia, de 2 anos, são os amigos de agora. Outros foram acrescentados, mas permaneceu essa base. Que às vezes na escola, quando muda de escola, você não tem mais aqueles amigos. Quando você muda de série, que você muda de sala, não são mais aqueles amigos. E esses amigos não são da convivência do seu lar, né? Que você viaja junto, que você participa junto. Então, assim, esses 3 ganhos, o intelectual, o social e o de empreendedorismo. Eu acredito que a ação do pai e da mãe, né, que desenvolve o homeschool, tem que pensar no macro e fazer tudo de forma simples. Tudo isso aconteceu, gente, com simplicidade. Outra coisa que eu digo do homeschool que é muito importante... Ô, Carla, tá acabando o nosso tempo. Meu Deus. Nós temos 2 minutos só, Carla, agora. 2 minutos. E eu queria saber de você, que tem uma pessoa que gostaria de saber qual a experiência sua com criança atípica, como trabalhar, como é esse desenvolvimento. E aí, a gente vai fazer essa live quando novamente? Eu falo, a gente começa a conversar, a vontade que dá, né, de explanar todos os assuntos possíveis, é incrível. Isso. Mas deixa eu falar um pouquinho, então, da minha Manu, né, para os teus seguidores também que têm essa dúvida, com relação à filha atípico. Muitos ficam com essa ideia na cabeça de meu filho vai se desenvolver melhor se estiver com outros, né, da mesma idade. E tudo que você falou aqui serve perfeitamente para minha Manu, né? Eu tive muitos problemas, né? Diferente de você, a Manu foi para a escola, né? A sua nunca foi, graças a Deus. A minha foi, eu tive muitos problemas com bullying, né? Ela não conseguia se enquadrar. E a professora sempre passando uma atividade mais ou menos, então assim, não se desenvolvia. Ela teve muitos atrasos com relação ao intelecto, ao físico, motor, enfim. Só foi começar a desenvolver quando eu comecei a estimular realmente em casa. Então, para minha família, a escola não funcionou, né? Pode ter dado certo aí para as outras famílias. Mas eu acredito muito no homeschooling por isso, por essa individualização, né? Você se concentra ali naquela criança e desenvolve as melhores habilidades, né? Porque nem todo mundo é igual.
Pro Exato. atípico é pior ainda, né? Porque ele não é igual em diversos pontos, né, aos outros amigos. Exato. E aí, aqui a gente pode desenvolvendo as atividades com relação ao que eu vejo que é melhor para ela, né? Ao que ela se adapta melhor. Eu vejo que ela é muito auditiva, então muitas atividades a gente só faz assim, eu falando e ela vai escutando. Sim. Impossível isso numa sala de aula, né? Onde as crianças têm que fazer tudo, todas as atividades iguais. Exato. Então, assim, como que a Manu iria se desenvolver num ambiente que tudo tem que ser igual para todos? Não Exatamente. ia conseguir, Eu, né, perfeitamente. Às vezes ela ia, igual eu vejo assim, muitas participo de um grupo de famílias, né, que tem a síndrome 22q11 e muita gente falando, né, que a filha não conseguiu, né, muita gente mais velho aí que não conseguiu se adaptar, que às vezes nem trabalhando não tá. isso. E eu percebo assim que a socialização da Manu, né? Quando a gente vai conhecer um amiguinho novo, quando tem alguém aqui no parquinho, e ela é super desenvolta, sabe? Não tem medo. Ela vai conversar e ela não é tão retraída. Então, Isso. assim, se dessa idade, né, que ela tem 8 anos, Sim. ela já é assim, né? Ela já tem toda essa liberdade, né, para chegar perto de outra pessoa E e para iniciar um diálogo, que eu vejo que isso atrasava muito antigamente, né? Atrasou a fala, então ela foi falar um pouquinho mais tarde. E eu percebo que com essa nossa liberdade, né? Liberdade de fazer as atividades, liberdade de diversas outras coisas, isso estimulou muito a fala dela. que bom. Por mais que às vezes digam, nossa, mas como que vai se desenvolver? Como que vai falar com outras pessoas, né? Isso. E eu acho que isso de não estar preso naquele ambiente, de não estar preso em um conceito, preso em uma certa atividade, Isso. isso deixa ela muito mais solta e muito mais leve, E o né? Para resultado escolher da forma. O resultado é Sim, a gente, maravilhoso. Não é essa questão sim, da socialização, tanto na sua família como na minha família. É um caso que foi esclarecido, né? Que realmente a gente vê que dá resultado. A família precisa justamente isso, observar como seu filho se desenvolve e a gente proporcionar isso aí, né, Vanessa? E aí, sim, com certeza, essa atenção especial superabunda em todo o resultado. Isso que é bom. Então, esse tema, eu gostei muito de estar assim, discutindo contigo para a gente realmente tirar esse medo das mães que estão querendo fazer sim, o que é meu público, são as pessoas que estão começando, que eu faço um trabalho de mentoria individual, personalizada, para ajudar essas famílias que desejam implementar o homeschool, começar a conhecer as metodologias, rotina, escolha de material, esses medos, para tipo assim, quero conhecer uma pessoa real que faz homeschool. Então a gente atende pessoas do norte, do sul e até do exterior, brasileiros que estão fora e que estão encantados com o homeschool. Então a gente tem esse trabalho de ajudar as famílias a conhecer um pouco mais e implementar em seus lares. Aí eu me coloco à disposição de quem quiser, vai lá no meu direct, coloca lá seu e-mail, telefone, o que eu posso ajudar que a gente marque essa mentoria. que maravilha, Carla. Me perguntaram aqui sobre livros, né? Acredito que vocês leram muita literatura aí com a sua filha, né? Livros para desenvolver, livros para aguçar a imaginação. Isso, a gente leu Contos de Grimm, as Crônicas de Nárnia, a gente leu, ó, quando ela se alfabetizou, já leu O Pequeno Príncipe, já leu a Bíblia todinha, gente. Isso é tão Hum, importante. Foi assim, o maior ganho. Eu falei, meu sim, Deus. Então a gente fez um cronograma, já leu a Bíblia toda, tem costume de ler a Bíblia, livros de valores, de fé, e livros também que, como ela fala, minha mãe, eu gosto de história, isso antes, né? Quando estava na fase de 10, 12 anos. Minha mãe, eu gosto de história com começo, meio e fim. Então, compramos aquela Vagalume, aquela coleção Vagalume no sebo, que é muito baratinho. E aí, ela lia, relia os livros que ela gostava, porque é suspense, é aventura. Então, ela sim, lia esses livros. A gente respeita a faixa etária e o gosto. Hoje são outros livros. Hoje ela está lendo muita coisa
porque ela vai se inserindo na faculdade, então ela está lendo muito aqueles livros falando sobre a questão do feminismo, a questão dessas coisas que estão aí. Então ela está aprendendo da forma correta, da maneira que a gente crê, para quando ela estiver no ambiente de faculdade, ela já ter a sua estrutura formada. Então, a gente está trabalhando muito essa questão dos valores, dessas ideologias, do padrão de Deus para a família. Então, assim, é outro momento da vida dela e a gente vai imbuindo em cada etapa. Mas Deus, ele nos orienta em cada detalhe, né, Vanessa? Ele cuida dos detalhes, Sim. ele nos dá aquela visão para aquele filho, ele nos dá a visão para aquela faixa etária, para aquela dificuldade de aprendizagem, como deu a Vanessa, como tem me dado. E ele vai suprir essa necessidade em cada família. E a base é essa, depender de Deus. Senhor, como é que minha filha aprende? Como é que meu filho aprende? E nisso, ele vai derramando uma graça que você vai conseguindo fazer aquilo que você nunca imaginou fazer. Ele vai te dar criatividade em desenvolver as aulas que você nunca sonharia em ter. Né? Ô, Carla, deixa eu até te perguntar uma coisa, aproveitando que ainda tem um tempinho aqui, achei que já ia cortar, não cortou. Não cortou, Deixa eu não? te perguntar, você como pedagoga, então, você como pedagoga, eu até sei que vão me perguntar isso, então já deixa eu perguntar logo. Você acha que foi essencial você ser pedagoga para ensinar sua filha? Ou a mãe não precisa ser, ou exatamente tem que ser uma pedagoga? Me explica isso aí. Para ser mãe homeschool, é uma questão só de decisão e dedicação. Eu precisei aprender a fazer educação domiciliar. O curso de pedagogia. Mas e o curso? O curso de pedagogia eu fiz com aplicação em administração da educação, gestão participativa, toda a área administrativa, certo? Então, eu fui formada para trabalhar em escola. Então, quando eu vim para casa, diante da minha necessidade, eu tive que aprender tudo, como qualquer mãe que está começando, quer seja médica, quer seja mãe que nunca foi na faculdade, tudo é igual. A gente vai aprendendo junto com nossas crianças. E eu vejo famílias que não têm acesso Formação à faculdade nenhuma. ou não quiseram, por não querer fazer faculdade, simplesmente serem mães e donas de casa, esposa, que desenvolve um trabalho muito lindo, que eu fico assim encantada. Estudaram sozinhas o método fônico, outras foram pelo método silábico e conseguem trabalhar porque a gente precisa aprender. Até hoje eu tenho que aprender, certo? Então, essa questão de ser pedagoga ou ter formação, digamos, na faculdade universitária, não tem nada a ver, porque a gente precisa estudar tudo de novo. A gente precisa desescolarizar. É um ensino diferente, né, Carla? É diferente e toda família é possível fazer, certo? Basta ter boa vontade. E lhe digo mais, Vanessa, se eu tivesse naquele ambiente de trabalho de 2, 3 turnos, envolvida com a escola, eu não poderia fazer homeschool. Sabe por quê? Porque eu não estaria em casa para estar com minha filha, eu não teria essa visão, não teria condição de estudar para fazer o ensino domiciliar com ela. Nesse sentido, entendeu? Então, assim, se Sim. você trabalha um período e quer dedicar outro período ao ensino domiciliar, é possível. Você vai estudar à noite, você vai preparar a rotina, o planejamento, você vai pensar o que vai trabalhar com seu filho. É possível, sim, qualquer profissional, tendo ele curso universitário ou não, trabalhar. E eu estou dizendo isso com propriedade, viu, Vanessa? Conheço muitas famílias aqui na minha cidade que fazem um trabalho lindo e não frequentaram a faculdade. E fazem um trabalho de retórica, de lógica, que eu falei, gente, que coisa linda. Por quê? Porque se tornaram autodidatas também. Assim como nossos filhos conseguem ser autodidatas, certo? Nós, mães, também precisamos. Eu trouxe até aqui, ó, esse livrinho, acho que nem dá para ver. Temperamentos transformados. Para Temperamento. você conhecer
um pouquinho do temperamento do seu É filho, ótimo. de quando, como ele aprende, de como ele, né, se situa. Aí é você dar uma lidinha nesse livrinho. Tem esse É outro, ótimo. tem esse outro também, né, do Ítalo Marcilli, falando Eu amei esse sinceramente daí como também. educar os filhos. Então, você começa a estudar. Não se Sim, preocupe com o macro. Eu não vou conseguir. Começa pouquinho. Se seu filho está na alfabetização, se dedique a fazer os cursos de alfabetização, a conhecer os livros de alfabetização. Se seu filho está no ensino fundamental 2, que é do sexto ao nono ano, se dedique a isso. Se seu filho está no ensino médio, se dedique a isso. Então, assim, é fase, né? E são etapas. A gente não precisa aprender tudo de vez. E quem começou pequenininho, às vezes tem filho com 2, com 4 e com 6 anos. Começa aprendendo a alfabetizar, começa, né, aprendendo a trabalhar a questão da pré-escola, a trabalhar coordenação motora, a ler livros, a fazer sim. trabalhos de Carla, agora vai fechar. Deixa eu já agradecer você. Olha, que incrível, assim, conversar com uma mãe que é pedagoga, né, e que, né, está nos ensinando aí que mesmo assim a gente pode fazer também, né, que não depende só de uma faculdade, que não tem importância se o filho é único, né, se o filho é atípico. O homeschooling dá certo para todo mundo, não é mesmo, Carla? Obrigado pela sua presença, obrigado pelo nosso diálogo. Se for deixar, a gente vara a noite aqui falando sobre isso, não é verdade? Porque é um amor que a gente tem por esse assunto, não é mesmo? É um amor muito Eu grande. agradeço a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Muito obrigado, Carla. Se quiser fazer alguma consideração final. Eu quero agradecer a você pelo convite, esse papo maravilhoso, agradecer as pessoas que participaram da live, as pessoas que vão assistir essa live depois, pode entrar em contato Sim, com a gente está aqui para mostrar nossas nós estamos aqui dificuldades, para ajudar. nossas vitórias no homeschool. Somos pessoas normais que decidiram fazer homeschool, famílias imperfeitas. E estamos aqui Sim. nos colocando realmente com nossas dificuldades, com nossas limitações, mas com o nosso desejo de cuidar dos nossos filhos de forma integral. E nós estamos felizes por conta disso. Sim. Nos alegra muito, né? Realmente. Obrigado, Carla. Vamos aí marcar uma próxima, só vocês pedirem, né, Carla, que a gente volta. Isso. Mandem aí mensagem, né? O que vocês ainda têm de dúvida. Se quiser deixar, vou tentar gravar aqui, vamos ver se vai dar certo aí. Deixem mensagem pra gente, que a Carla também vai respondendo. Isso. Não é? A gente vai fazer uma live falando sobre a questão do atípico, como você faz isso no dia a dia, a sua rotina. Porque sim, vamos marcar. É de uma riqueza muito grande para muitas famílias que realmente ficam temerosas em começar, né, com essas questões. Então, Sim. a gente está aqui para mostrar a nossa realidade e quem decide realmente se deve enfrentar o homeschooling é a própria família. Tem essa decisão. Cada família escolhe. Assim como a família escolhe colocar na escola, nós também temos esse direito, essa liberdade de educar nossos filhos em casa. Não há certo, não há errado. É apenas a opinião de cada um. E nós respeitamos. E estamos aqui para divulgar uma coisa que às vezes as pessoas não conhecem tanto, mas que é possível e é realidade no Brasil. No nosso Brasil, viu, gente? É uma realidade e funciona. Obrigadão, Vanessa. Obrigado, Carla. Beijão, boa noite para todo mundo. Beijão, tchau, tchau, gente. Obrigada.